Eu que assisto diariamente, mando sempre uma pergunta aos entrevistados. E antes de começar qualquer trabalho, hoje, nessa tarde, nesse horário de almoço gostoso, enquanto as pessoas almoçam e assistem o gostoso programa nosso aqui da TV Prevê, que é o Enfoque, eu quero dizer e parabenizá-lo pela entrevista que você fez com o Dr. Luiz há 2 dias atrás. Eu acho que foi uma das entrevistas que eu mais gostei, não só na TV Prevê, mas que eu assisti e aprendi coisas. Você conseguiu extrair do Dr. Luiz coisas que realmente ele queria falar e falou. Então, tá de parabéns, não só o Dr. Luiz, a TV Prevê, e você, Duda, por ter conduzido aquele programa de entrevista tão maravilhoso. Obrigado, Relvas. Realmente a repercussão foi nas mídias sociais, no YouTube, para onde foi a entrevista, em todo lugar. Ele é um cara extremamente preparado, né? É um cara que foi juiz, foi promotor. E abandonou tudo isso na época que ele montou o LFF. É um empreendedor. Claro, né? E eu senti nele que há a possibilidade até dele entrar em política. E acho que nós estamos precisando de pessoas éticas na política, um bom caminho, uma boa opção. E acho que mais gente deve aparecer, até para tentar recuperar um pouco da moral, da estima do povo brasileiro, né, Relvas? Porque nós estamos lá embaixo hoje como cidadão, né? Os nomes que estão aí já deram o seu trabalho, já fez o seu legado. Bom ou não, tem que entrar gente nova, tem que fazer uma renovação total de qualquer Câmara, desde a municipal até chegar ao Congresso. E ninguém está isento, é ladrão para tudo quanto é lado, né, Relvas? Tudo quanto é quadrilha para todo lado. Quadrilha. Chefe da quadrilha 1, chefe da quadrilha 2, entendeu, né? É a mesma coisa que a gente ouve falar de gangue, né? De Comando Vermelho no Rio de Janeiro, PCC em São Paulo, mas não é muito diferente. Não é muito diferente. Não, porque na hora da crise os bandidos se unem, né? Isso. Agora estão enfrentando um inimigo comum que é a justiça. É, né? Verdade. Está tudo unido verdade. E lá no Supremo também cheio de gente que não merece a menor credibilidade da população brasileira. Meu medo, Relvas, você como educador, nós temos 220 milhões de pessoas. É muita gente. Nós somos a 7ª população do mundo. Se gerar um clima de discórdia, como está acontecendo na Venezuela agora, ninguém segura, nós vamos para a barbárie, né? Quer dizer, e a população está atenta, a população está atenta. Né? Sim. A população está atenta. Então, realmente é uma preocupação muito grande. Mas o Relvas está aqui hoje não é para falar de política. O Relvas é professor do Objetivo há mais de 30 anos, trabalha comigo no Objetivo, professor excepcional, onde ex-alunos, quando a gente encontra, e o Relvas, todo mundo pergunta, ele e outros professores da casa. E o Relvas, nos últimos anos, além das aulas no Objetivo de Bauru, ele se qualifica como um palestrante de primeira categoria em nível nacional. Tem dado palestras em vários estados, Amazonas, etc., São Paulo, e é contratado por empresas onde leva. E hoje o assunto, até eu que estou aqui para aprender hoje, quero ver o tom professoral do Relvas. Eu estou sabendo que a grande palestra do Relvas hoje, que repercute de uma maneira excepcional, que eu ouço, recebo retorno e etc., as palestras atuais. E nós vamos começar até colocando isso. O que é Enneagrama? Duda, Enneagrama é uma coisa muito antiga. É do tempo da Babilônia. Isso quer dizer, então, que nós temos aí 2.500 anos, pelo menos, né, Duda? Tá. Só que de 2.500 anos para cá, olha quanta coisa mudou. No começo, talvez nem se chamasse Enneagrama. Era um outro nome. Mas era de um conhecimento sobre as pessoas que conviviam num local. Depois vieram os padres do deserto e eles foram modificando a forma de fazer a explicação disso.
No começo nada era escrito, tudo era só falado, ensinado. Você me ensinava, eu ensinava ele, depois alguma pessoa ensinava outro, ia caminhando. Até que chegou um dia que isso começou a virar exatamente o quê? Uma ciência. E nos últimos 30 anos o Enneagrama se tornou realmente uma ciência de autoconhecimento, uma peça muito importante para que as pessoas possam trabalhar melhor, conhecendo melhor através da personalidade de cada um. Quando você me pergunta o que é o Enneagrama, vamos quebrar a palavra. Eu que gosto muito de quebrar a palavra para explicar biologia, né? Ennea, 9, né? Grama seria a palavra, seria uma forma, seria uma interpretação. Então, na verdade, são 9 personagens. Nós somos 9 personalidades. Na verdade, nós não somos o que somos. Nós ficamos dessa forma, nós nascemos com uma essência, e essa essência ela vai se apagando, ela vai se perdendo com o passar do tempo. Na nossa infância e na nossa juventude, a gente cria uma carapaça, e a partir de hoje, agora vou ser dessa forma, é assim que o mundo vai me ver. Então, existem vários tipos diferentes de pessoas, num total de 9, e assim a gente começa a estudar como cada um chegou a isso, e como conviver com essas pessoas, como trabalhar com elas, como fazer essas pessoas voltarem à sua essência e ser uma pessoa mais feliz. Poderíamos dizer que o homem é um produto do meio? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Porque esse meio fez com que ele modificasse. Veja, ele tinha que viver no mundo adverso. Você pode ter 3 filhos, veja, a mesma mulher, o mesmo homem, 3 filhos morando na mesma casa, e eles são diferentes. Aí, muitos pais, quando eu faço cursos por aí, falam, poxa, mas meus filhos, é uma escadinha, veja, a gente sempre morou junto, todos nós, nossa vida está igual, mas por que esse é tão diferente daquele? É como ele interpretou a forma dele, como ele viu esse mundo na casa dele. Por isso que nós temos uma coisa, Duda, que é muito importante, que são as mensagens inconscientes da nossa infância. Eu trabalho muito isso. O que te lembra da infância ou do começo da sua juventude que te modificou, que você fala, nossa, é verdade, a partir daquele tempo, daquele dia, eu comecei a ser diferente. A importância do pai, a importância da mãe, a importância da escola, Duda, que você carrega com as suas mãos, com seus braços fortes até hoje, a importância de ter professores, principalmente no Fundamental 1. Porque são esses professores que podem até modificar a vida profissional das outras pessoas. Não só falando de carreira ou dando demonstração, mas principalmente de fazer essa criança perder a sua essência e passar a ter uma personalidade a qual ela se modificou, o que ela não seria daquela forma. Olha que coisa interessante, olha que coisa louca. Então, pai, mãe, os primeiros professores, os irmãos mais velhos, eles exercem nessas crianças, nessa juventude, um papel muito grande. Tudo isso vai elaborando Tudo isso vai elaborando uma personalidade. Uma palestra, uma peça de teatro. Uma peça de teatro, você usou a palavra certa. Você foi feliz quando você usou... Um acidente até... Isso. Uma coisa que marcou. Todos nós temos uma coisa que marcou a nossa infância, o começo da nossa juventude. O Enneagrama mostra que até o início da nossa juventude, a gente define uma personalidade. Perdemos a nossa essência e passamos a ter um personagem. Não somos aquilo que parece que a gente é. Essa que é a verdade. E hoje nas empresas, Duda, se você me permite, hoje nas empresas é muito importante esse pessoal de RH, que trabalha com os recursos humanos da própria empresa, entender como recolocar cada um no seu devido local. Porque tem indivíduos que são mais frios, são mais calculistas, então ele vai muito bem naquela função e não na outra. Existem pessoas que são boas, mas estão na função errada. As pessoas às vezes são até infelizes naquilo que trabalha, porque ela gosta do local que trabalha, mas a posição que ela está exercendo
naquela empresa talvez não está te fazendo feliz. Olha que coisa interessante. Eu sei que você é contratado por um montão de empresas, inclusive em outros estados você tem ido. Até que ponto esse tipo de palestra pode ajudar uma empresa e que tipo de empresa é? Tá. Veja bem, nós temos palestras e também temos curso. O curso é o mais demorado, é de 1 dia e meio. 1 dia e meio. E as palestras, elas são palestras razoavelmente longas. Quando eu falo longas, porque uma palestra hoje tem que ser de 1h15 mais ou menos no máximo, e a gente ultrapassa esse valor, porque acima de tudo eu dou um pequeno treinamento com as empresas. Meu trabalho é também dar treinamento em cima disso. O que elas ganham? Tá. Hoje todo mundo tem uma dor. Atenção, você que é palestrante, eu posso dar uma dica para quem quer iniciar na vida de palestrante? Você que é palestrante, você que gosta de palestra, você que gosta de palestrar, primeiro você precisa conhecer o assunto. Segundo, é conhecer a dor da pessoa. Quando, professor Duda, quando você me perguntou o que a empresa vai ganhar com isso? Primeiro, ela tem que expor uma dor. A dor puxa vida, a minha empresa está redondinha nisso, mas falta um entrosamento da turma. Tá, aí entra o Enneagrama. Mas por quê? Aonde está errado? Puxa, essa pessoa está num lugar que tem que trabalhar com o público, quando na verdade ela é um número 5. Só para você ter uma ideia, o número 5 é discreto, é analítico, então ela não é uma pessoa que nem o número 3 que bate, que vai atrás, ela é uma pessoa às vezes perfeccionista, quando num lugar que não serve ser perfeccionista. Então, a gente tenta reencaixar as pessoas na empresa. Elas gostam da empresa, mas estão trabalhando errado. A empresa está perdendo com isso. Olha que coisa interessante. Como é que você enxerga dentro de tudo isso que você fala, Relvas, essa dependência hoje das redes sociais? Até que ponto isso é benéfico, até que ponto isso tem que ser usado e até que ponto isso pode até prestar um desserviço para um jovem? Bom, eu vejo de duas formas, Duda. A primeira forma é qual é o público que vê a internet. Tá. Então vamos pegar assim, em termos de público infantil. Público infantil temos que ter uma asa. Eu chamo de asa porque no Enneagrama a gente chama de asa aquele que está do lado. Então, nesse caso, seria o pai, seria a mãe, o tutor dessa criança. Tá. Porque, afinal de contas, ela está em formação, ela precisa aprender muita coisa. E do jeito que a internet mostra, ela mostra para aquele público que já conhece coisas. Você sabe muito bem pegar alguma coisa na internet e, de repente, falar, não, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu incluo, isso eu excluo. O que não acontece com essas crianças. Tá. Agora, a internet tem muita coisa boa. A gente pode aprender coisas numa velocidade menor, né? Coisas que você demoraria muito tempo para aprender, você pode aprender num tempo mais curto. Mas, ao mesmo tempo, ela pode acabar com uma coisa que você, que tem mais idade, como a minha, por exemplo, 62 anos que vou fazer agora, destruir uma reputação, por exemplo. Eu acho que isso é uma coisa bastante interessante para a gente falar para o público nosso da TV Prevê, porque a reputação é como os outros veem a gente. E você demora tanto tempo para você criar a sua imagem como os outros te vê. E de repente basta alguma coisa na internet que colocam de você, que às vezes nem é verdade, e ela deixa a sua credibilidade e ela cai de uma hora para outra. Né? É fácil da gente entender isso, porque existem... vamos pegar o seguinte, desde cedo eu soube que tal coisa não podia comer porque fazia mal. A gente vai sendo criado ao longo da nossa vida, né? Olha, ovo demais, cuidado com o colesterol. Aí um dia aparece na internet que o colesterol do ovo é bom. Pronto. Hoje, aí o que acontece? Hoje o ovo está em ascensão. O ovo está em alta. Quer dizer, agora está em alta a banha do porco. Então veja, então tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida, de repente basta colocar alguma coisa na internet e agora tudo aquilo entra em descrédito. E agora só é verdadeiro aquilo que está na tela do meu notebook.
Então, nós temos que fazer o quê? Um filtro. Eu acho que está na hora da gente começar a filtrar as coisas, né? E ao mesmo tempo que a internet é maravilhosa no campo de você se projetar, você também pode perder aquilo que eu falei, perder a credibilidade de uma coisa que você projetou ao longo da sua vida e preparou, aquilo que a gente chama de legado, né? Você deixou um legado, você tem um legado, Duda, né? Quando eu falo de uma reputação, vamos pensar numa reputação, o prever objetivo, a reputação, puxa vida, é uma referência, né, no ensino, não porque você é o proprietário da escola e porque lá eu estou há 30 anos, é porque a gente sabe que muitas pessoas passaram por lá, tá? Então, dá credibilidade porque as pessoas já ouviram falar e falam bem, mas veja, a gente leva isso, mas leva sempre com um histórico atrás. Então, quando a gente fala da internet, a internet tem isso. Ela pode nos projetar, como ela pode também acabar com um papel, um trabalho de muitos anos. E só as pessoas que trabalharam ao longo dessa vida, sabe como é difícil chegar até lá. Para chegar a ser um palestrante, para falar de Enneagrama, para hoje eu estar, que nem estive agora em Manaus, Salvador, Niterói, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba. Isso não é de um dia para o outro, né, Duda? Você não construiu essa escola de um dia para o outro. Quem te divulgou para tudo isso? Foi as próprias redes? Aí entra o negócio bom, claro, das redes sociais. Você monta uma fanpage, você precisa alimentar a fanpage. Então veja bem, se você tem um negócio... Pessoas se contratam em cima disso. Em cima disso. Fora disso eu tenho também uma mentora. Que é a Silvia Patriani, que hoje é uma referência de palestrantes no Brasil inteiro, que fica em São Paulo. E em cima disso, vai aparecendo empresas que também contratam palestrantes. Então, sobre Enneagrama não tem muita gente, né? E os que tem são muito bons. E eu estou fazendo também aí uma escola de coaches voltado a pessoas formadas em Enneagrama, né? Eu sou um coach já há alguns anos e trabalho com coach de carreira, trabalho com pessoas jovens que querem achar o mercado de trabalho. E as pessoas mais velhas, assim como eu, que já são aposentadas, que querem fazer um plano B. E as pessoas que ainda não sabem o que querem. Como que a gente pode chegar lá? Então, em cima do Enneagrama, eu procuro mostrar isso para as pessoas, rapidamente. O número 1, já que são 9 personalidades, o número 1 é disciplinador, ele é perfeccionista, o 2 é conselheiro, é o que a gente chama de solidário, o 3 é competitivo, o 4 é artístico, é emotivo, o 5 é analítico, é discreto, veja, ele é bom para trabalhar na contabilidade da sua empresa, mas não para vender a sua empresa, porque ele é reservado, né? O 6 é responsável, mas também é medroso, temos que trabalhar isso. O 7 é otimista, animador, é bom, mas também tem um lado que não funciona, às vezes, para a empresa, ou para a escola, ou para qualquer outra atividade. O 8 é o destemido, é o arrojado, é o empresário, como tem que ser mesmo empresário. E o 9 é o diplomático, é o mediador. Então, em cima disso, a gente vai trabalhando em cima dessa tríade. Aí você me pergunta, Duda, mas como tríade se você falou 9? Tá, é porque tríade, porque cada 3 representa uma parte. 3 são intelectos. Penso no amanhã, pensa no analítico, ele só faz conta, mas ele pensa no amanhã, no futuro. Tem aquele que é emotivo, só pensa no passado. E tem aqueles que vivem o presente. É difícil na empresa, e você tem empresa grande, sabe melhor do que eu, como também na família, e todo mundo tem família, sabe como é difícil conviver em casa e na empresa com essas pessoas tão diferentes. Então, o nosso papel é mostrar que não é punitivo, mas cada um tem uma forma de ver o mundo e a gente tem que aprender a como
ensinar a conviver com essas pessoas. Até que ponto o empresário usa isso, Relvas? A hora que você passa isso para o empresário, claro, o certo seria até modificar pessoas de posto na sua estrutura. Isso acontece às vezes? Acontece. É engraçado porque eu tive um feedback muito legal. Então, o público que está nos assistindo, o feedback é esse retorno, né? O professor gosta sempre de dizer o que é, né? Então, o feedback é o retorno, é o estímulo e a resposta. Você estimula, feedback positivo, vem uma resposta boa, não veio resposta ou ruim, feedback negativo. Então, eu tive um feedback muito bacana em Salvador. Quando eu falei uma coisa e uma empresária, uma jovem empresária, falou, puxa vida, eu tenho uma pessoa maravilhosa, adoro a empresa, mas é verdade, ela é analítica, ela sempre gosta de fazer cálculo. Eu vou colocá-la nessa parte voltado à contabilidade. Então, agora ela está trabalhando numa parte da empresa que ela não trabalhava e ela está feliz. Então ela pegou e mandou um e-mail para mim, dizendo da felicidade dela e também da pessoa, do funcionário dela. Então isso é uma coisa. Na hora que você estava falando as personalidades, eu identifiquei até alguns funcionários. Sim, eu identifico meus colegas, os professores, eu identifico meus filhos, eu identifico, quando eu vou ao supermercado, eu olho e falo, puxa vida, ela não podia estar aqui, essa mulher é expansiva. Eu estive agora no supermercado, que eu não vou dar o nome, mas eu estive no supermercado e ela falou, mas professor, porque a gente já dá aula há tantos anos, né, conhecido, né, então aqui na cidade, professor, e ela sempre tem uma palavra amiga, tal. Falei, gente, o que essa mulher está fazendo no caixa? Ela teria que estar nas relações públicas aqui, em outra parte do supermercado. Vou sugerir ao supermercado. Essas relações públicas é interessante. Abre portas. Abre portas, abre portas, é fantástico, Duda. Como é que você vê? Você vê, né? A televisão, do modo geral, no mundo, os jornais fecharam milhares de jornais no mundo inteiro pelas redes sociais, por causa da internet e etc. E hoje está atingindo as TVs também. Sim, sim. A gente sente que as TVs que têm audiência hoje, quer TVs locais, regionais ou nacionais, são os programas ao vivo. Isso ainda não tem competição, né? Que sabe interagir, que ouve. Você vê o próprio Jornal da Globo de manhã, no Bom Dia São Paulo, responde perguntas de telespectador e etc. também. Agora, no resto, a gente sente no jovem que está lá na escola, Relvas, quer dizer, o cara abandona filme na TV, ele assiste o filme que ele quer, né? Sim, Netflix. Ele aperta um botão e os jovens sabem isso com uma facilidade. Sim. Então, cada vez mais eu enxergo que as TVs vão perder ponto também. Sim. Entendeu? O jovem vai se autoprogramar e ele mesmo vai procurar suas coisas. Sim. Como é que você vê isso? Veja bem, daqui para frente, a gente só vai ouvir falar de mídia eletrônica, mídia digital. Daqui para frente tudo é digital, tudo é eletrônica. A gente tem que aprender que esse mundo que a gente vive, infelizmente, já não é mais um mundo. É isso que eu tenho passado quando eu faço palestras, não de Enneagrama, mas opções vencedoras para os pais e para os filhos em escolas onde eu vou. Então, veja, esse mundo mudou, esse mundo não existe mais. A criança que está nascendo hoje no hospital da Unimed, a criança que está nascendo hoje na maternidade Santa Isabel, ela nasceu hoje e a profissão dela ainda não existe. Vai ser formada talvez daqui 5 anos. Então veja, olha a loucura que está sendo hoje o mundo cada vez fast, cada vez mais rápido. Então, eu acho que vai aumentar muito os trabalhos em casa, né? Sim, de casa, de vez a pessoa ir na firma, sem dúvida, ela vai trabalhar para a firma. Eu já tenho funcionário que faz isso. Sim, sem dúvida. Eu já tenho funcionário que faz isso. Sem dúvida. Fica em casa e o trabalho sai muito bom. Então, está mudando o comportamento, né? Hoje o médico é diferente,
O dentista é diferente. Hoje o cara vai no médico, ele já sabe tudo sobre a doença dele, ele vai discutir com o médico. É que nem ser professor. Você vai, coloca uma coisa na lousa, olha, semana que vem eu vou falar de fotossíntese. O que ele faz? Ele já olha tudo sobre... Vou falar sobre hemácia e plaqueta. Ele já vem com a aula pronta. Ele só quer ver se você fala alguma coisa a mais. Então, puxa, ele não falou coisa mais. Mas eu falo isso nas minhas palestras para professores lá na escola, né, Revas? Bem em cima dele. Que responsabilidade que tem o professor no mundo de hoje, como que ele tem que realmente preparar a sua aula. Não trabalhe com um professor que não trabalha a sua aula. Porque às vezes o professor faz um exercício na lousa lá, ele fez desse tamanho, de repente aparece um aluno e fala, professor, eu fiz de uma maneira diferente. O aluno resolve assim, ó. Entendeu? E o professor tem que ser, né? É impressionante. Então, realmente, em algumas matérias, você tem aluno que sabe tanto ou mais de alguns assuntos que o próprio professor que está lá na frente. Então, mais do que nunca, o professor tem que estar super preparado para ser eficiente nesse mundo digital. Existe uma coisa que eu tenho falado muito nas palestras, é uma palestra chamada Opções Vencedoras, que é feita para pais e para os filhos, onde eu mostro uma teoria muito importante chamada teoria do chá. Chá é uma sigla, C de conhecimento, H de habilidade, A de atitude. Então veja, nós estamos criando pessoas que têm conhecimento, mas não têm habilidade ou não tem atitude. Verdade. Você está enxergando essa muita teoria. Informação, É né? Muita informação. Muita informação. Então, hoje nós temos informações que não tínhamos. Veja, o meu aluno mudou muito. O meu aluno tem 17 anos há 40 anos. Olha só o que eu vou lhe dizer, Duda. O meu aluno, gente, você que está me vendo, me ouvindo, o meu aluno sempre tem 17 anos. É verdade. Só que, veja, ao longo dos 40 anos, esses alunos, quando eu deixei de dar aula, eles passaram a aumentar a cronologia de idade deles. E eu continuei achando que eles têm 17 anos. Então, eu não posso dar aula, eu falo para os professores, a gente não pode dar aula achando que ainda estamos nos anos 70, 80, 90, começo do ano 2000. Porque é muito diferente. Talvez até essa aula, e você, Duda, falou muito bem aquela hora sobre estar assistindo uma aula na internet. Talvez 50 minutos hoje, para esse público, seja até muito. É verdade. Talvez em meia hora consiga né, assimilar tudo de uma forma até melhor. Porque 50 minutos ele fala, gente, o cara já falou tudo, o que eu vou fazer aqui nesses 20 minutos que ainda me sobra? Olha, então está na hora da gente reformular muitas coisas, né? Você vê como é que era o mundo, né? As notícias demoravam para chegar. Vou pegar um exemplo, pegando a minha matéria aqui, a lei da conservação da massa, né? Quer dizer, os franceses, no fim, acabaram provando que foi Lavoisier, na França, né? Na natureza, nada se perde, nada se cria. Mas só que naquela época as notícias iam a cavalo, quando não era a pé ainda, né? Sim. Então, ao mesmo tempo que Lavoisier mostrava a lei da conservação da massa na França, mais ou menos na mesma época, sem saber nada de Lavoisier, Lomonosov na Rússia também, e hoje é aquela briga, foi Lavoisier, foi Lomonosov, foi, você está percebendo, né? Agora não, o cara se descobrir, se nessa hora que nós estivermos aqui, alguém viu alguma coisa nova, ou um planeta novo, ou uma partícula nova, a hora que nós terminar o programa já está na mídia. Sim. Já está na mídia, já está comprovado, fotografia e está tudo. E esse é o jovem de hoje. E nós pais, às vezes, não estamos nem preparados para orientar um jovem de hoje. Os pais, atenção pais, comece a observar os seus filhos, mas não como a visão de um pai, como observa o filho se ele tossiu, ou se ele está precisando de blusa, ou se ele tem que tomar um remédio e já passou do horário. Não, observe como ele está vendo o mundo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Está muito difícil os pais me procuram para falar, puxa, mas como que eu trabalho com o meu filho?
Então, para trabalhar com o mundo, com o filho, é conhecer melhor esse mundo digital que está aparecendo na tela hoje em dia. É verdade. O que você está achando? Vamos para a política. O Relvas foi vereador, não quis mais, cara, desgostou, parecia até que estava tendo uma premonição da imagem que ia acontecer com o político brasileiro. Que tristeza, que tristeza, que tristeza. Mas não vamos falar nisso. O que você está achando da administração? Ainda é cedo, claro, mas já são 1/8 da administração dele, já passaram 6 meses já, do prefeito de Bauru. Tá. Eu não votei no Gazeta, eu votei no Almirates. Você sabe, eu falei para você, né? Era uma pessoa voltado à administração, uma pessoa voltada à administração. Hoje o mundo é administração. Hoje o mundo é dessa forma. Não dá para ser só político. Os políticos atuais que trabalham com a administração, que não trabalham com a administração, daqui para frente, eles não ganharão mais eleição. O mundo está mudando muito. Eu não estou mais preocupado com como ele pensa na sua vida política, o que ele tem se ele é de direita, se ele é de esquerda, se ele é de centro. Eu quero saber se ele vai consertar a minha rua, o buraco em frente à minha casa. Então, eu acho que isso que ele não tem ainda. Acho que ainda está faltando ao Gazeta se situar nesse novo emprego que ele tem, nessa nova atividade que ele fez. Ele não tinha noção como, na minha opinião, tá? Nada pessoal, mas não tinha noção como é difícil dirigir uma cidade pequena, mas não uma cidade média que nem Bauru, mais difícil ainda. Ele não passou para vereador, como vereador, né? Duda, todos que já convivem no meio legislativo e depois vai para o meio executivo... Chega a ser uma decepção para você? Para mim não, porque eu já esperava que ia ser desse jeito. Tanto é que eu falei para todo mundo, olha, quem não conhece como trabalha o legislativo, não dá para ser executivo. Por uma razão muito simples. Duda, eu não posso ser médico sem antes fazer o ensino médio. Eu não posso ter ensino médio sem fazer o fundamental. Então, as pessoas falam, eu vou entrar na política porque eu gosto. Só gostar de política não é um bom administrador para uma cidade. Eu acho que o Gazeta vai ter muitos problemas e vai ter muitas também dificuldades. Problemas que não tem nem dinheiro. É culpa dele, não tem dinheiro e acabou. Não tem dinheiro, ele está demorando para perceber isso. Depende, hora da Câmara, hora depende também de dinheiro que é federal, é estadual. E tem tanta cidade, o estado de São Paulo, e tem tantas cidades, o Brasil, que para atender Bauru vai ser muito difícil. Esses primeiros 6 meses ele tinha que ter cortado despesa, né? É a hora ideal de quem é eleito fazer, porque depois fica mais difícil, né? Duda, eu estive em Manaus. Quando eu estive em Manaus, olha só, não contei isso para você, não estou contando agora como se eu não contei para você, agora estou contando para o pessoal da TV. Estou contando para você, junto com o pessoal que está assistindo a gente. Eu estive em Manaus. Uma semana antes de ir a Manaus, todo mundo falava para mim, nossa, olha, puxa, você tem que tomar a vacina da febre amarela. Sim, mas eu já tinha tomado. Porque não sei o quê. Olha, aí brinca, olha, tem onça, tem índio. Eu vi uma Manaus espetacular. Eu vi uma cidade com um povo maravilhoso, todo mundo trabalhando, todo mundo atrás de alguma coisa. Então, nós precisamos mudar esse quadro. Quando eu vejo o Rio de Janeiro na televisão e lembro agora do Amazonas, eu falo, gente do céu, eles estão na frente do Rio de Janeiro. Antigamente era uma bala perdida, lembra? A pessoa foi pega por uma bala perdida. Ontem eu vi na televisão, o cara foi morto por uma granada perdida. Gente, agora é uma granada, já não é mais uma bala. Gente, olha o que nós chegamos.
Veja só, nós vivemos num país onde, veja, a lei não é para todo mundo, isso que mata a gente, a lei não é para todos igual. Vamos pegar aquele médico, agora ex-médico, teve uma pena de 180 anos, veja, pelos estupros que fez, 180 anos, agora livre. Puxa vida, aí a gente perde, né? Para pobre, Maria da Penha. Para rico, 50 tons de cinza. Então, esse é o Brasil que, infelizmente, eu tenho que mostrar para os meus alunos. Quando eles olham para mim e falam, mas professor, você está nos preparando, a escola está nos preparando para um país como esse, onde até eu, não falo para eles, mas estou falando agora para todo mundo que está assistindo a gente, até eu perdi a esperança nesse país. Fiquei contente de ver o Luiz, Dr. Luiz, 2 dias atrás, com bastante vontade, bastante ganância. Eu falei, puxa, eu preciso começar a ter também essa ganância, voltar a ter isso, a beber essa fonte, essa água chamada entusiasmo. Isso é importante. Você vê, o Relvas é uma pessoa extremamente experiente. Nós temos que tomar cuidado mesmo, né? Até com manifestações, com tudo, porque se desencandear coisas aí, pelo amor de Deus. O Luiz deu a opinião dele, ele acha que vai, com os economistas que ele conversa, tudo, ele falou, vai pelo menos 4 anos para isso começar a melhorar. E há 3 dias atrás o Franciscato me ligou. O Franciscato me ligou e falou, Duda, eu já almocei ontem com o Delfim Neto. E entre as coisas o Franciscato me contou, falou, o Delfim me falou que vai pelo menos 3 anos. Você imagina a situação que está hoje, 3 anos, o quanto nós temos que nos prepararmos para passar esses 3 anos na sociedade brasileira, né? Tem que ter muita responsabilidade, né? E para ver para onde vai caminhar. Acho que se Temer tem que sair, que saia, errou, é criminoso tanto quanto os outros, né? Mas não pode pôr a culpa nele de tudo, porque os 14 milhões de desempregados ele herdou das administrações anteriores que vieram, né, Relvas? Então, sei lá, o Supremo Tribunal não é de confiança, tem gente que tem gente que não é, mas o povo não confia no Supremo Tribunal. Hoje eles decretaram a volta do Aécio. Você vê que absurdo, sim, né? Sim. Aécio, claro que quem é partidário e vai por essa coisa. Um Supremo Tribunal que é colocado por políticos, teria que ser por carreira, né? Tem que ser por carreira. Olha, você que gosta de política e quer entrar na política, eu sou um velho professor e eu gostaria que já fui político, gostaria de te dizer uma coisa. Aprendi muito com muita gente da política, você conhece muito bem, mas mexer com política é mexer com carvão. Quando ele está apagado, pode sujar a mão, e quando ele está aceso, pode se queimar. Por isso tem que tomar muito cuidado. Vamos ver um pouquinho das perguntas que vieram aqui. O Primo Mangelardo. O primo é. Boa tarde, grande Duda e Relvas. Obrigado pelo grande. Primo. É 1,77 m. Eu tinha 1,77 m, já diminuí para 1,74 m. Você vê, diz que faz aquela curvatura. Perde massa muscular e água. Boa tarde, grande Duda e Relvas. Hoje não é pergunta, hoje é uma opinião a respeito do ser humano Relvas. Um dos vereadores mais sérios que a Câmara de Bauru já contou. Sim. Um abraço a ele e parabéns, Duda, por você reconhecer sempre os valores de Bauru com um respeito e consideração invejável. Um abraço aos 2 grandes professores, Duda e Relvas. Bom fim de semana. O primo. Primo tem que voltar em política. É isso que eu ia falar. Primo, novinho. A única coisa ruim, primo, é que eu não fui vereador quando você foi vereador. Porque eu saí, o primo entrou. Nós não fomos contemporâneos de Câmara. O que você acha da Câmara que está aí? Você tem acompanhado ou nem tanto? Mais ou menos. Mas é morna. Me desculpem. Mas tem uma turma boa, viu? Eu acho que... mas eles têm que bater mais nessas coisas voltadas à saúde, educação. É importante mexer nisso, porque senão o prefeito fica mais tranquilo. O prefeito tem que estar sempre com o pessoal batendo, buzinando nele, porque
está precisando muita coisa. Bauru está bem largado, está bem feio. Para eu chegar até aqui, eu demorei para chegar aqui. Olha, foi difícil. Olha, quando você todo mês convida o prefeito para vir aqui, puxa, o prefeito vem aqui, acho que ele vem de helicóptero, porque para chegar aqui é muito difícil. Agora já taparam os buracos. Agora taparam os buracos ali. Tá mas, mas é uma Câmara morna, mas dotada de pessoas de bom nível. Então dá para melhorar, dá para fazer um trabalho bom. E eu não estou cobrando de nenhum vereador, não, eu acho que... Mas, gente, vamos trabalhar bastante, porque a gente... Fiscalizar mais, né? Fiscalizar mais. A gente conta muito. Eu conto muito com vocês, tenho certeza que sim. O Marcos Eduardo Monteiro, Duda e professor, boa tarde. Hoje foi noticiado a absolvição do Aécio e o seu retorno ao Senado. Essa notícia está pegando muito mal. No ano que vem, o PSDB vai enfrentar muitos problemas por ter o Aécio no seu partido. Nós já falamos, mas... Olha, eu vou falar uma coisa para você. Tudo na vida é momento. Tudo na vida é momento. A gente não sabe como vai ser o ano que vem. Que momento vamos viver o ano que vem. O ano que vem já é outro momento. Hoje realmente, essas pessoas estão deixando o partido realmente para baixo. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que todos esses que estão na política atualmente, eu acho que eles deveriam ser limpos todos, sem nenhuma exceção. Acho que a gente tem que começar tudo outra vez. Eu concordo com você que o PSDB aparentemente ficará... com sangramento na pele, mas eu quero lhe dizer que não é só o PSDB, acho que todos os partidos, todos sem nenhuma exceção. O PSDB foi o último que entrou na roda aí. Sim, mas não tem legitimidade. Mas não espere nada de partido, não. Partido, não espere não. É uma estrutura podre, né? É uma estrutura que... Uma estrutura podre. Já não existe. Que ou muda ou... É verdade. Infelizmente não existe, amigo, antibiótico para acabar com esse micro-organismo, que agora é um macro-organismo, que é a corrupção do Brasil. Pedro Valentim. Pedro. Professor Relvas, também vai falar do Aécio. Tá. Tinha provas concretas e gravações contra o Aécio. Mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal devolveu, nesta sexta-feira, o mandato para ele e derrubou o pedido de prisão. Comprova-se que os setores do Poder Judiciário são lenientes com os corruptos do PSDB. Portanto, não existe mais legitimidade legal e nem moral para se decretar a prisão do Lula. Uma coisa tem nada a ver com a outra. O Aécio tem que ir para a cadeia e o Lula também tem que ir para a cadeia, por causa do sítio e do triplex. O Lula não é só o sítio. Pelo sítio e pelo triplex eu absolvo o Lula, Pedro. Mas condeno por tudo o resto. Um país que roubou 8 trilhão, quem era presidente nessa época? O Lula. Então, na pior das hipóteses, é um cara enganado por Deus e todo mundo. Até porque isso acontecendo pode criar o clima da discórdia que o professor Duda acabou de falar. Não, tem que ir para cadeia, tem mais gente do PSDB tem que ir para cadeia, mas o Lula é o principal que tem que ir para cadeia, na minha ótica. Enganou o povo brasileiro. Pedro, você sabe disso. Eu votei no Lula na primeira eleição do Lula. Votei no Lula no seguinte... esse pessoal do PT pode ser até um pouquinho mais incompetente, mas é mais sério. É mais sério. Como eu me enganei. Na segunda vez, eu já não votei nele, porque eu já conhecia conversas de bastidores. Primeira pessoa que me trouxe a corrupção da Petrobras, não tinha nada na mídia, foi o João Herman, que era ligado ao PT. A primeira pessoa falou, Duda do céu. Quando o PT entrou no poder, o João, eu almoçando com o João falou, Duda, esse pessoal do PT é sério. De cara, a primeira impressão do João. Duda, esse pessoal do PT é sério. Eu falei, que beleza, João, graças a Deus. Dali uns 2 anos, eu almoçando com o João lá na porteira, o João falou, Duda, os caras estão aniquilando o país. E tudo passa pela Petrobras. O João me falou isso. Pena que o João morreu, não pode me dar testemunha, entendeu? Né? Pedro, o poder não corrompe. Olha a frase, o poder não corrompe. O poder revela. Revela as pessoas que nem elas sabiam que elas eram daquele jeito.
Nem ela tinha noção que ela tinha o poder de fazer aquilo. Então, na verdade, o que nos foi revelado, uma coisa que, voltando ao Enneagrama, era uma essência. Ele já tinha essa essência, ele mostrou uma personalidade de ser pessoa. Esses políticos mostram uma personalidade que, na verdade, eles são a essência. A gente só vai descobrir lá na frente. Então, você tem razão que deveria ir para a cadeia mesmo, o Aécio, mas também deve ir para a cadeia muita gente, inclusive do PT, do PMDB, do PSDB, de todos esses partidos que realmente... E o PMDB é o que está há mais tempo no país, né? Os grandes ladrões estão lá atrás, Sarney, etc., né? Quer dizer, não vai dar para pegar tudo, senão nós vamos ter que voltar no descobrimento do Brasil. Me desculpe o Pedro, mas eu gosto muito do Pedro, ele sabe disso. Mas quando o ex-presidente Lula diz: gente, não dá para ser honesto nesse país, dá um jeito. É muito engraçado. Parece que eu estava vendo o Zorra de sábado. Relvas, infelizmente nosso tempo já acabou. O que você gostaria de falar mais? Duda, primeiro agradecer mais uma vez o convite da TV Prevê e do Enfoque, e de você principalmente. Eu venho aqui uma vez por ano, sempre eu venho aqui uma vez por ano. E hoje, antes de eu vir aqui, eu assisti a última entrevista nossa. Esse é o lado bom da rede social, que a gente tem guardada essa entrevista. Então, e sempre as entrevistas são muito legais, são muito gostosas, muito prazerosas. Para mim, tenho certeza também para as pessoas que estão assistindo. E deixar bem claro uma coisa que eu quero falar para você que me ouve. Agora entre julho e agosto eu estarei dando 2 cursos de Enneagrama aqui em Bauru. Então a Nádia vai anunciar aí, quando anuncia várias coisas que acontecem na cidade, já conversei com a Nádia e ela vai colocar lá o curso do Relvas de Enneagrama. Se você puder, ficarei muito feliz e obrigado por essa oportunidade de vender o meu produto, né? Mas tem uma coisa que eu quero deixar muito claro a todos. O que te faz feliz? O que te move? Que legado você quer deixar? Comece a pensar nisso. Quando você começa a entender melhor isso, você vai muito mais longe naquilo que você quer. Eu gostaria de dizer exatamente o seguinte: se alguma coisa dentro de você gera uma indecisão, um desconforto, está na hora de você pensar numa meta. Está na hora de você cair na vida. Vai atrás. Mas lembre-se, não adianta só ter motivação, Duda. Porque daqui um pouquinho que você vai caminhar, você vai ter uma crise e vai querer voltar. Não volte. Apenas 30% chegam na meta, 70% volta. E eu gostaria que você chegasse lá. Obrigado, Duda. Obrigado, amigos da TV Prevê. Até lá, seja feliz. Obrigado, Relvas. Eu que agradeço. Cada um constrói a sua lenda e luta para construir uma lenda boa sobre a sua passagem, né? Isso é fundamental. Tem uma palavra que se não pode ficar ausente do nosso dia a dia, que é o trabalho. O trabalho é fundamental. Sem isso, ninguém vai chegar em lugar nenhum. Eu ainda tinha muita coisa para falar com o Relvas sobre droga e tal, mas eu trago o Relvas mais daqui a um mês para a TV Prevê. E já vai entrar outras gravações suas aí, né? Sim. Nós temos aí uma nova série de vídeos para colocar no nosso novo programa, que é um programa que o pessoal estava gostando, e o problema foi meu mesmo, porque eu terminei a sessão de vídeos, agora estarei voltando. E se você quiser assistir todos esses vídeos, além da TV Prevê, no YouTube eu tenho um canal, que é Luiz com Z, Luiz Roberto Relvas. E o canal da TV Prevê tem todos eles. Lógico. Obrigado. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.